aqui para a Andréia e estamos em gravação. Microfone aberto, ótimo. Então, boa noite, obrigada pela presença de vocês. Hoje que nós vamos fazer um estudo de um novo capítulo para ver como como o livro está seguindo bem, né? Nós já estamos no capítulo 6 e nós vamos estudar hoje as lições de amor desse capítulo. E Jesus ele dá uma breve introdução nesse capítulo e depois ele vai colocar a mensagem da crucificação, que é a lição particular dele, que Jesus coloca para nós, mas que ele, como a gente vai ver hoje no estudo, ele quer que a gente aproveite o que ele apresentou da lição em cima da crucificação, para nós usar isso em cima dos nossos casos específicos. Bem-vinda aqui a Juliana. Então, nós vamos, nesse capítulo, estudar essa mensagem. Inclusive, Jesus ele estuda ela profundamente. São 5 páginas só explicando, falando da mensagem dele da crucificação. Depois, ainda ele vai apresentar uma alternativa para a projeção e como abandonar o ataque. A última resposta, que é do Espírito Santo, e para finalizar o capítulo, as lições do Espírito Santo, 3 lições do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos começar com uma introdução e a própria lição, primeiramente, de Jesus. E para nós começar, então, essa leitura, vamos fazer, então, agora o nosso minuto de aquietamento, que a gente dá aquela respirada mais profunda, porque assim nós baixamos a nossa frequência vibracional, né, dos pensamentos, e com isso eles ficam mais atentos, mais abertos, e nós entregamos agora ao Espírito Santo o comando dessa nossa capacidade de aprender. Que ele seja o sistema de pensamento que nos acompanha nesse estudo. E Jesus está conosco também, esse material vem dele, especialmente hoje, que a gente vai iniciar, então, uma lição particular dele, que por 2000 anos não vinha sendo compreendida da forma como deveria ser, mas isso também Jesus previu, ele sabia, e ainda assim foi necessário, ele ainda escolheu passar essa lição. Mas antes disso, então, nós vamos aqui começar com a introdução das lições de amor. E nós começamos vendo que a relação da raiva com o ataque é óbvio, né? Que quando a gente está com raiva, a gente quer atacar, mas a relação da raiva com o medo nem sempre é tão evidente. Então, nessas lições de amor aqui, Jesus vai nos mostrar que muitas vezes os nossos medos também eles geram a raiva em nós. Então, se a gente quer ter paz, precisa olhar o que está obstruindo a paz. E a raiva é uma delas. E a raiva não vem só da ideia de ataques, vem também de medos. E a raiva, ela sempre envolve a projeção da separação, que deve ser, em última instância, aceita como responsabilidade da própria pessoa, em vez de ser imputada aos outros. Então, o que é que a raiva sempre envolve? A projeção da separação. Eu só consigo ter raiva se eu me vejo separado de algo. Eu me vejo separado do irmão, eu me vejo separado de uma situação, e aí eu consigo projetar raiva para cima disso. E não só consigo projetar raiva, mas a responsabilidade, o ego adora dar a culpa da raiva em cima do ato do outro.
mas a responsabilidade de eu colocar no meu sistema, no meu sistema de pensamento esse sentimento de raiva é totalmente a minha escolha. Não, ninguém tem a capacidade de nos colocar a raiva dentro de nós. Nós a sentimos como se o outro fosse o culpado. Mas, na verdade, é uma escolha na nossa mente. É isso que Jesus quer deixar totalmente aberto para nós e bem esclarecido, se é que nós vamos aprender a nos livrar desses sentimentos. E eles, como eu disse, se ele obstrui a paz, nós precisamos nos livrar dele. Ou melhor, descobrir como superar essa crença, porque ele envolve uma crença de projeção, de separação. E aqui, como um bom psicólogo, Jesus ele coloca então 3 passos que acontecem, ou 3 premissas, 3 ideias, ou 3 fatos que acontecem sempre que a gente está com raiva. E ele começa assim, ó: a raiva não pode ocorrer a menos que acredites que foste atacado, que o teu ataque por sua vez é justificado e tu não és de forma alguma responsável por ele. Então, cada vez que eu me sinto com raiva, eu acredito que eu fui atacada. Então, alguma coisa externa, ou dentro do meu próprio corpo, ou estou doente, mas isso também é externo. Então, por isso que eu estou com raiva. E a minha raiva é justificada, porque é o outro que fez isso, não fui eu. E ainda, o outro, eu não sou responsável por isso, então a culpa é do outro. Essas 3 crenças precisam acontecer juntos para nós acreditarmos, para nós sentirmos a raiva. Então, é isso que o ego nos faz acreditar. Dadas essas 3 premissas totalmente irracionais, não se pode deixar de chegar a uma conclusão igualmente irracional de que um irmão merece ser atacado ao invés de ser amado. Então, Jesus está dizendo aqui, para a mente certa, isso não faz o menor sentido. Nós sentirmos ódio por um irmão, para o Espírito Santo, não tem o menor cabimento. Então, só a mente equivocada, só a mente errada, só a mente egóica é que consegue sentir raiva. Porque ela se baseia nessas 3 premissas. Primeiro, que ela foi atacada. Segundo, que ela deve atacar de volta. E terceiro, que não é culpa dela, que é o outro que começou. O que se pode esperar de premissas insanas, exceto uma conclusão insana? O modo de desfazer uma conclusão insana é considerar a sanidade das premissas em que se baseia. Então, nós temos que olhar no que se baseia esse fato de nós acharmos que o nosso irmão nos atacou primeiro. Tu não podes ser atacado, né? Nós, como filho de Deus, como um ser que está conectado, que só existe na unicidade perfeita do amor, como Deus me criou, eu não posso ser atacado. Se eu não posso ser atacado, o ataque não tem justificativa, porque eu nem sequer posso ser atacado, então nada justifica o ataque. E tu és responsável por aquilo que acreditas. Se eu me sinto enraivecida porque eu penso que eu fui atacada, então eu sou responsável por isso. Eu aceitei esse pensamento na minha mente. Ninguém me obrigou a pensar assim. Foi escolha própria. Então, isso eu tenho que olhar em cima dessas premissas, essas ideias do ego. Reconhecer isso, em primeiro lugar, o ser que eu sou, como Deus criou, o ser mente que serve ao espírito, não pode ser atacado. Portanto, o ataque não é justificável em nenhuma situação. E também eu sou responsável pelo que eu acredito. Se eu quero acreditar que eu não sou um filho de Deus, e sim que eu sou um corpo, aí sim, aí eu estou dentro das premissas do ego, e aí o ataque é possível, e essa história do ego. Se ele é possível, então eu já sou atacado, então eu devo revidar, e eu sou inocente porque o outro me atacou primeiro.
Foi pedido a ti que me tomasse como o teu modelo de aprendizado, já que um exemplo extremo é particularmente útil como instrumento de aprendizagem, de aprendizado. Então, Jesus, ele já pediu lá atrás que nós usemos o exemplo dele. Por isso que ele vai falar hoje da crucificação. Jesus quer ensinar a nós, ou ele vai explicar para nós, como que ele, num estado altamente atacado aos olhos do mundo, ele não teve nenhum sentimento de revide, porque ele não viu o ataque. Só que antes disso, aqui ele continua. Todo mundo ensina e ensina o tempo todo. Isso é um fato também. Se eu estou dentro da minha mente equivocada, se eu estou com ego, o que eu estou ensinando? Eu estou ensinando que eu sou vulnerável, que eu posso ser atacada e que eu devo me defender e que o outro é culpado. Eu estou ensinando isso simplesmente por pensar de estar com ego. Não preciso nem sequer falar isso, mas pelo fato de estar na mente errada, eu estou o tempo todo ensinando isso através dos meus pensamentos. Assim como, igualmente, se eu estou com os pensamentos no Espírito Santo, eu estou ensinando que a única coisa aqui na ilusão que cabe aqui é perdoar. Perdoar o mundo pelo que ele não fez. Não fez porque isso aqui é uma ilusão. Nós ainda somos como Deus nos criou. Então, essa é uma responsabilidade que assumes inevitavelmente no momento em que aceitas qualquer premissa e ninguém pode organizar a própria vida sem algum sistema de pensamento. Então, ou eu estou no ego ou no Espírito Santo. Não existe como ter vida a parte de um sistema de pensamento. Então, no momento que eu escolho estar com um sistema de pensamento, automaticamente eu passo a ensiná-lo, pelo fato de pensar com ele. Uma vez que tenhas desenvolvido qualquer sistema de pensamento, vives em função dele e o ensinas. A tua capacidade de te aliares a um sistema de pensamento pode estar mal colocada, mas ainda assim é uma forma de fé e pode ser redirigida. Então, eu posso estar equivocada, posso estar no ego, porque eu acredito nele, por isso que é uma questão de fé. Mas eu posso redirecionar isso, eu posso escolher novamente. Essa escolha ainda está aberta a nós. Aliás, é a única escolha que nós temos aqui ainda. Escolher com qual sistema de pensamentos que eu quero pensar ou agir. O ensinar, ele vem automático por eu estar dentro de um sistema de pensamento. E agora, então, Jesus vai começar a esclarecer o próprio exemplo dele, que ele quer que a gente adapte não o exemplo em si, mas o que ele aprendeu com ele. Ele quer que nós aprendamos em cima do exemplo dele, que a gente não repita o que ele fez, porque é desnecessário. A mensagem da crucificação. Ninguém mais precisa ser crucificado, porque a mensagem está muito clara que ele aprendeu e ele está compartilhando conosco. Então, nós podemos aprender. Com o propósito de aprender, vamos considerar mais uma vez a crucificação. Eu não me alonguei nisso antes, devido a conotações amedrontadoras que podes associar a elas. Então, para isso não causar medo, Jesus está indo muito devagar conosco. A cada vez ele aprofunda um pouquinho mais, à medida que ele sente que nós vamos pegando segurança no sistema de pensamento dele ou do Espírito Santo. À medida que a gente vai tendo mais experiência de pensar através do perdão do amor, nós ficamos mais prontos para olhar mais profundamente para a culpa. Por isso que agora ele vai aprofundar mais. A única ênfase que foi dada até aqui tem sido dizer que não é uma forma de punição.
Então, Jesus já explicou que ele não foi crucificado na cruz, ou Deus não fez isso, ou permitiu isso a ele, porque eu sou mau. Não, não é essa conotação negativa, não é para resgatar dos pecados. Porém, nada pode ser explicado somente em termos negativos. Então, nós não vamos aprender o todo, aprendendo apenas o que não foi a crucificação. Agora ele vai explicar o que foi a crucificação. Então, há uma interpretação positiva da crucificação, que está totalmente destituída de medo e, portanto, é totalmente benigna no que ensina, se é propriamente compreendida. O ego, ele tem muito medo disso, mas o Espírito Santo, ele tem uma mensagem positiva que não causa medo. Porque dentro da conotação do ego, a crucificação, ela trouxe muito medo. A crucificação nada mais é senão um exemplo extremo. Seu valor, como o valor de qualquer instrumento de ensino, está apenas no tipo de aprendizado que facilita. Então, não é a forma em si, é o conteúdo do que ele está ensinando. E isso ele pode compartilhar, o que ele ensina. Então, aí está o valor da crucificação. Pode ser e tem sido compreendida de forma equivocada. E isso se deu somente porque aqueles que têm medo estão predispostos a perceber temerosamente. Então, aqui já é justificado porque desde há 2000 anos atrás, né, os apóstolos não compreenderam a crucificação, e até hoje as igrejas ditas cristãs também não compreenderam a crucificação. Por que elas não compreenderam? Porque é difícil a lição? Não, devido ao medo da própria mente. Então, o próprio medo distorceu essa mensagem, e agora Jesus está aqui resgatando essa mensagem que tão poucos compreenderam há 2000 anos atrás. Eu já te disse que podes sempre recorrer a mim para compartilhar a minha decisão e assim fortalecê-la. Eu também te disse que a crucificação foi a última jornada inútil que a filiação precisa fazer e que representa a liberação do medo para qualquer pessoa que a compreenda. Então, a crucificação, já que o ego nos disse que nós nos separamos de Deus e que agora nós temos que pagar um preço para sermos merecedores de voltar ao céu, então nós temos uma crença de sacrifício, de que nós tenhamos que pagar isso. Então, já que nós pensamos em sacrifício, de certo modo, a crucificação, Jesus disse, já que vocês pensam nisso, então eu fiz isso, fiz o sacrifício. Não que fosse necessário, mas como ele estava no coletivo, então Jesus permitiu-se fazer isso. Embora anteriormente eu só tenha dado ênfase à ressurreição, o propósito da crucificação e como ela de fato conduziu à ressurreição não foi ainda esclarecido. No entanto, ela tem uma contribuição definitiva a fazer para a tua própria vida. Então, nós mesmos podemos no nosso dia a dia nos lembrar dessa lição e aplicá-lo nos nossos casos específicos. Essa lição que ele está descrevendo, que ele vai descrever. No entanto, ela tem uma contribuição definitiva a fazer para a tua própria vida e se a considerares sem medo, ela te ajudará a compreender o teu próprio papel como professor. É provável que por muitos anos tenhas reagido como se estivesse sendo crucificado. Isso aqui, quem nunca se sentiu vítima de alguma situação? Então, ser crucificado não precisa ser um extremo de ter o corpo abatido, né, ou de ser morto. É qualquer pensamento de que o outro está me ferindo
de que eu estou sendo machucada é uma ideia de crucificação. Então, possivelmente, como Jesus ele nos conhece, nós por muitos anos, ou praticamente a vida toda, a gente tem reagido dessa forma a cada vez que um caso específico se apresenta a nós. Essa é uma tendência marcante dos separados, que sempre se recusam a considerar o que têm feito a si mesmos. Então, como separados, como individuais, em vez de olhar para dentro, como que eu posso permitir-me ferir com esse pensamento? Já vou logo ruminando aquilo que vem lá fora. Vem aquela raiva e, ao invés de eu olhar de volta o embasamento, como que é possível eu ser atacada se eu sou uma filha de Deus? Não, pelo contrário. A gente começa a se defender ou contra-atacar quando vem um sentimento de raiva. E Jesus sabe disso, por isso que ele está descrevendo com tanta maestria isso. Projeção significa raiva. Então, sempre que eu projeto, lembrando que amor é extensão, amor eu estendo. Projeção, eu quero me livrar de uma coisa. Então, projeção significa raiva. Raiva fomenta a agressão. Se eu estou com raiva, eu quero agredir de volta. Ou se o outro está com raiva, ele me agride. E a agressão promove medo. Então, a conotação lá no início que ele falou da raiva com o medo. Porque na raiva, ela dá vontade de atacar. Se eu ataco, eu vou receber o revide. E aí eu já estou com medo, já fico em um estado de medo pelo que vai vir de volta. A significação real da crucificação está na intensidade aparente da agressão de alguns dos filhos de Deus a outros. Então, Jesus usou um exemplo extremo de crucificação. Nós agora estamos vivenciando isso muitas vezes como pequenos pensamentos que nos perturbam. Ou alguns casos um pouco mais específicos, ou alguma doença, ou uma desavença entre familiares, mas nada tão agressivo quanto a própria crucificação. Então, Jesus, ele pegou um exemplo máximo, né, a crucificação, para que a gente não pudesse argumentar com ele e dizer, bom, Jesus, tu conseguiu porque a tua situação não estava tão grave quanto a minha. Então, esse foi por isso que ele pegou essa intensidade aparente, que ninguém ache que ele conseguiu porque ele fez pouca coisa. Porque no nosso conceito, chegar ao caso de ter o morto, ou o corpo, o morto, né, o desfeito, isso é o máximo de ataque. Então, ele ressuscitou de um ataque máximo. Ele não revidou, ou ele ainda continuou com a mente certa, em cima daquilo que o mundo pode julgar de ataque máximo. E isso, é claro, esse ataque máximo, né, é claro, é impossível e tem que ser inteiramente compreendido como impossível. De outro modo, eu não posso servir como um modelo para o aprendizado. Então, Jesus, ele aparentemente fez esse ataque, ele se sujeitou a um ataque máximo, mas ali, ao mesmo tempo, ele está dizendo que ele não foi atacado. E agora ele vai esclarecer como que ele pensou, ou como que a mente dele funcionou e funciona, para ele ter essa percepção de que ele não foi atacado, mesmo durante a crucificação. A agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. Então, nunca ao ser que Deus criou, nunca à nossa identidade real, nunca a nós. No máximo, o corpo pode ser agredido. Não há dúvidas de que um corpo pode agredir um outro e até mesmo destruí-lo. Mas, se a própria destruição é impossível, qualquer coisa que seja destrutível não pode ser real. Lembrando-se dos atributos do que é real.
Só o que Deus cria é real. E o que Deus cria é imutável, é eterno, é indestrutível. Então, por isso que ele diz, por isso que a própria destruição, ela é impossível. Então, Jesus reconhece que dentro do sonho, dentro da nossa projeção da mente, que é esse mundo físico, aqui é possível crucificar, sim. Ele não está negando a crucificação dentro do sonho, mas ele está dizendo que na realidade desperta é impossível haver uma destruição, porque nada que é real pode ser destruído e nada que é irreal existe. Então, dentro desse de que esse irreal que não existe, é ali dentro desse sonho que aconteceu esse cenário todo de crucificação. A sua destruição, portanto, não justifica a raiva. Então, aqui que Jesus se baseia. Por que ele não sentiu raiva daqueles que o estavam condenando e que o pregaram na cruz? Porque não estavam atacando a ele, a consciência dele, o ser que ele sabia que ele era. Ele já estava iluminado, ele já estava na mente, ele estava unido ao Espírito, ele já tinha um professor, apenas o Espírito Santo, e por isso que ele sabia que não era ele que estava sendo crucificado. Eles estavam fazendo isso ao corpo. Mas pelo fato de fazerem isso ao corpo, e ele permitiu isso como uma lição, um exemplo extremo para nós, ele não sentiu raiva. Nem poderia ter sentido raiva, porque nada estava acontecendo a ele. Eles estavam apenas expressando a falta de amor através desse aparente ataque. Na medida em que acreditas que justifica, então, cada vez que eu acho que alguma coisa externa justifique a raiva em mim, estás aceitando falsas premissas e ensinando-os aos outros. Então, cada vez que eu estou com raiva, é porque eu me identifiquei com o ego. Isso é fato. E eu estou enganada nas premissas. É isso que eu estou, então, ensinando, e é isso que eu estou aprendendo, só que aí eu estou equivocada, e dentro do ego, sim, é possível a raiva, a dor, o medo, tudo isso que a ausência do amor faz por nós. A mensagem que a crucificação pretendia ensinar era de que não é necessário que se perceba nenhuma forma de agressão na perseguição, porque não pode ser agredido. E é isso que Jesus quer que nós aprendamos hoje com os nossos casos específicos. Não só lá na crucificação dele de 2000 anos atrás. Hoje, cada vez que o ego vem apontando o dedo que eu estou sendo perseguido por alguma situação, nós deveríamos nos lembrar quem que está sendo perseguido. Porque eu, o ser que Deus criou e que é tal como Deus o criou, se eu me identificar nesse ser, se eu for ao Espírito Santo, é impossível eu ser perseguida. Então, essa pessoa, esse ensaio que dentro do mundo acontece sim, assim como a crucificação aconteceu dentro do mundo, a pessoa até ensaia isso, mas eu não estou sendo perseguida. Só ver aqui uma contribuição aqui do Kendi. Eu sou atacado, devo ou não me defender? Ou devo me defender, mas sem raiva, seria isso? Seria assim, ó, quando eu sou atacado, eu devo primeiro ver por que eu penso que eu estou sendo atacado. Porque Jesus está dizendo exatamente que é impossível ser atacado. Quem que não pode ser atacado? A minha mente, o meu ser real. Agora, o corpo eventualmente pode ser atacado. E eu acho que é nesse sentido que tu está pedindo, né, Kendi? Quando o corpo, então, é atacado, isso não deveria gerar raiva em mim, porque não sou eu que sou atacado. Ainda é possível o corpo
ser atacado, mas se eu não sou o corpo, se eu estou com a minha mente curada, que diferença faz isso? Lembrando ainda que Jesus escolheu permitir que o corpo seja atacado como uma lição. E ele está dizendo, ele vai dizer aqui adiante, que ninguém mais precisa passar por isso. Então, nós não precisamos mais permitir sequer que o corpo seja atacado. Por que o corpo ainda é atacado? Como a gente viu lá adiante, quando nós nos identificamos com ele, isso o torna doente, porque dá uma função ao corpo que ele não tem. O corpo não tem a função de ser a nossa identidade. O corpo, ele é apenas um instrumento de ensino que nós, por enquanto, precisamos ainda. Então, Oi. Oi. Sim, Márcia. Então, assim, quanto mais a intensidade da minha raiva, significa que é o nível de identificação com o corpo que eu tenho. É isso? Isso, com o corpo e com o ego, porque o Espírito Santo, ele também vê ao corpo, mas ele sabe que o corpo não é o meu ser, ele é apenas meu instrumento de comunicação. E quando eu o vejo como um instrumento de comunicação, esta visão abençoa o corpo. Esta visão é a própria proteção do corpo, sem ser uma proteção que tenha dois gumes, que possa contra-atacar. É uma proteção que abençoa o outro irmão, porque desfaz o ataque do outro irmão ao meu corpo. Retira esse acordo secreto de serem atacados. Entendi, eu reconheço o Cristo em mim e no outro. Isso, reconhece o Cristo em si, e se você é um Cristo, então a tua identidade não é mais o corpo, você é o Cristo. E aí ótimo. O corpo passa a servir e nisso o corpo fica curado. Obrigado. Tá, então, seguindo aqui, para quem está chegando agora, nós estamos no capítulo 6, no parágrafo 4. Vou repetir aqui no 4:6. A mensagem que a crucificação pretendia ensinar era de que não é necessário que se perceba nenhuma forma de agressão na perseguição, porque não pode ser perseguido. Então, como tu acabou de dizer, Márcio, se eu sou o Cristo não pode ser perseguido. Então, o corpo, se eu sou um corpo, se eu sou o ego, aí justificaria. Mas eu estou aprendendo as lições do amor, eu estou aprendendo aqui a sair fora da dor. E para isso eu preciso curar a minha mente, que acredita que ela é um corpo. Então, se eu aceito essa mensagem do Cristo, não posso ser perseguido. Se respondes com raiva, não podes deixar de estar te igualando ao que é destrutível. E, portanto, considerando a ti mesmo de forma insana. Então, sempre que eu tenho vontade de responder a uma agressão com raiva, uma coisa é fato. Eu estou me identificando com a mente insana, com o ego. Eu estou me identificando com o corpo. É isso que eu devo perceber se é que eu quero me livrar da raiva. Porque eu posso também estar ciente disso e, por escolha, querer continuar com o ego. Bom, isso é uma escolha minha. Jesus não pode me impor que eu necessariamente aceite ao Espírito Santo. Mas eu preciso saber que eu estou livre para escolher. Então, se eu ainda sofro, é uma escolha minha. Por quê? Porque eu me permiti me identificar com o indestrutível. É disso que eu preciso, na minha mente, aceitar esta correção, ser corrigido isso. É isso que essa nossa jornada, essa nossa vivência quer nos levar a nós reconhecermos definitivamente dentro de nós. O Ing, isso vale também, porque quando a gente fala de ataque, a gente imagina sempre o corpo, né? Algum ataque físico. Isso vale também para ideias, para discussões de
para tudo, né? Então, assim, se eu tenho uma ideia e alguém não concorda, e eu me sinto atacado com isso. Perfeito, psicológico também. Psicológico. Se eu quero forçar a pessoa a acreditar no que eu prego, ou enfim, É a qualquer mesma, forma de qualquer forma de ataque é a mesma coisa. Então, significa. se ideias podem me atacar, eu também estou me identificando com destrutivo. Então, eu ainda estou no sistema de pensamento do ego. Ótimo. Então, é isso que deve é isso que deve ser percebido. Então, que eu estou dentro do ego. O que eu vou fazer a partir de então? Se eu vou escolher ficar com o Espírito Santo ou continuar com o ego, é outra história para mais adiante. Mas eu preciso, em primeiro lugar, perceber que se eu estou sendo atacada tanto no meu psicológico ou de forma física, e quanto mais evoluído, menos acontece no físico, mais acontece em forma psicológica, virtual, como é a moda agora. E se isso me ataca, é porque eu estou me identificando com um sistema de pensamento que não é a minha realidade. Estou equivocada na minha forma de pensar, portanto, é minha responsabilidade se é que eu quero me livrar desse sofrimento ou sair fora desse sistema sofrível. Tenho tornado perfeitamente claro que eu sou como tu e que és como eu, mas a nossa igualdade fundamental só pode ser demonstrada através de uma decisão conjunta. Então, Jesus, o tempo todo no curso, ele sempre está ressaltando que o que ele conseguiu fazer, nós também potencialmente conseguiremos, porque nós somos iguais, tanto nós com ele, só que para isso para nós reconhecermos essa igualdade, nós precisamos compartilhar do mesmo sistema de pensamento dele. Por quê? Porque ele já curou essas ideias que tanto nos ferem dentro de nós. Ele já curou. E aí ele está dando esse exemplo agora de como que ele conseguiu, para que nós também venhamos a conseguir. És livre para perceber a ti mesmo como um perseguido, se assim escolheres. Então isso nunca nos é imposto. Embora pareça que venha externo a nós, nunca é uma imposição pelo fato, não porque o outro não deva fazer, o outro está livre para fazer, mas eu estou livre para aceitar ou não. Eu estou livre para continuar no revide do ego ou trocar o sistema de pensamento. Por quê? Porque descobri, através da minha dor, que eu estou equivocada. Contudo, quando escolhes reagir desse modo, poderias te lembrar que, segundo o julgamento do mundo, olha o exemplo aqui de Jesus, eu fui perseguido e não compartilhei dessa avaliação de mim mesmo. Então, o mundo todo concorda que Jesus foi perseguido, ele foi pregado lá na cruz, que ele sofreu. Menos o próprio Jesus. Ele não concordou e não concorda com esse pensamento. E porque não o compartilhei, não o fortaleci. Ofereci, portanto, uma interpretação diferente do ataque. Interpretação essa que quero compartilhar contigo. Se acreditares nelas, vais me ajudar a ensiná-la. Então, por isso que Jesus vai agora dar o seu sistema de pensamento em cima desse caso específico da crucificação, para que nós, em cima dos nossos casos específicos, daqueles casos que nossos ataques, tanto físicos ou psicológicos, que nós possamos pensar da mesma forma e nós seremos tão libertos na mente quanto ele estava enquanto crucificado lá na cruz. É isso que ele está nos ensinando. Como eu já disse, assim como ensinas, aprenderás. Se reages como se estivesse sendo perseguido, estás ensinando a perseguição. Essa não é uma lição que um filho de Deus deva querer ensinar,
se quer realizar a sua própria salvação. Então, se eu quero a paz, se eu quero ser feliz, eu não devo compartilhar da ideia de perseguição, porque os frutos da perseguição é a dor, é a raiva, é o medo. Ao invés disso, ensina a tua própria imunidade perfeita, que é a verdade em ti, e reconhece que ela não pode ser atacada. É isso que Jesus fez lá na crucificação. Ele ensinou a imunidade perfeita dele. Ele ensinou que mesmo no maior dos ataques, ele não sentiu mágoa, não sentiu raiva, ele não se sentiu perseguido. Então, ele ensinou que a crucificação não o afetou de forma alguma. Tanto é que ele ressuscitou após a crucificação. Não tentes protegê-la tu mesmo, ou estarás acreditando que ela é atacável. Então, quem que eu não devo proteger? A verdade dentro de mim. Então, eu não sou eu preciso ir para o sistema de pensamento, que é a própria proteção minha, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo. É ele que vai me ensinar que o ataque é injustificável e que ele não existe. É ele que vai me tornar invulnerável. Não te é pedido que sejas crucificado, o que foi parte da minha própria contribuição para o ensino. Então, essa ideia, como eu já falei antes, Jesus já fez isso em nosso nome também. Então, isso aconteceu uma vez e basta. Ninguém precisa passar por esse exemplo extremo para mostrar que ele está com o Espírito Santo. A ti está sendo pedido meramente que sigas o meu exemplo diante de tentações muito menos extremas de perceber de forma equivocada e que não as aceites como falsas justificativas para a raiva. Então, no nosso dia a dia, aqui Jesus quer que nós usemos isso que ele está ensinando sobre a crucificação para nós nos apoiarmos de não nos sentirmos perseguidos e de que a raiva nunca é justificada. Por quê? Porque eu não posso ser perseguido. Quem pode, no máximo, é dentro do ensaio aqui o corpo. Mas se eu estou, como nós falamos antes, com o sistema de pensamento do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo desfaz os acordos de alguém me ferir. Por que não fez, então, não desfez o de Jesus? Por que ele pôde ser crucificado? Porque ele assim o permitiu por escolha própria, como eu já falei antes, para ensinar que nada nunca justifica. Então, Jesus não precisava ter sido crucificado. É claro que ele poderia não ter passado por essa lição, mas ele ainda preferiu, como um irmão amoroso, ter esse exemplo extremo. Foi uma escolha pessoal dele. Não pode haver justificativa para o injustificável. A raiva nunca é justificável. Não existe nada que a possa justificar. Não acredites que haja e nem ensines que há. Então, como é que eu ensino? Se eu estou com raiva, ao invés de mudar de sistema de pensamento, porque se eu estou com raiva é porque eu estou no ego. Se eu estou com raiva, ao invés de mudar de sistema de pensamento, eu continuar ruminando isso. O que eu vou estar ensinando? Que o ataque é justificável, que a raiva se justifica. E é isso que eu vou aprender. Só que o custo disso é muito alto. Qual é o custo disso? A paz na minha mente. Por isso que mais adiante Jesus pede lá num lugar, tu queres estar certo ou queres ser feliz? Porque ambas as coisas é impossível. Se eu quero ser feliz, se eu quero a paz na minha mente, eu preciso saber que a raiva nunca é justificável. Nem o medo é justificável. Mas como é que eu mesma tenho condições de aprender ou de captar isso? Não. O Espírito Santo
tem esse conhecimento por mim. Então, o que eu preciso fazer é mudar de sistema de pensamento. Eu preciso saber que na minha mente eu estou equivocada quando estou com raiva, e o problema não é o que justificou a raiva. Não é o meu irmão, não é a situação financeira, não é a situação familiar, não é o emprego. É sempre o sistema de pensamento. E se eu mudar para o Espírito Santo não é bobo. Ele sabe que eu ainda tenho coisas para resolver aqui no mundo. E eu vou fazer isso de forma muito mais assertiva. Vou ainda fazer tudo o que eu precisar fazer, mas de uma forma muito mais leve, muito mais assertiva. E todas as coisas vão fluir para que isso aconteça dentro da melhor condição. Então, não há sacrifício em seguir ao Espírito Santo e nem preciso abrir mão de nada aqui no mundo. Eu sigo na minha sala de aula, apenas no meu pensamento, eu já não vou mais sofrer. Ainda preciso cuidar do corpo, sim, preciso fazer as coisas que precisam ser feitas no mundo, mas já vou fazer com totalmente mais leve. E imagina um mundo que já não tem mais a capacidade de nos afetar no sentido de tirar a nossa paz da mente, que a gente só vai ver nele ou amor, expressão de amor, ou pedido por amor. E é isso que o Espírito Santo vê no mundo. E ao ver os pedidos de amor e estender amor, isso não nos afeta. Pelo contrário, a gratidão do nosso irmão retorna a nós e nos faz mais felizes. Acredita comigo e nós viremos a ser iguais como professores. Então, Jesus quer que nós ensinemos o sistema do Espírito Santo, e se nós acreditar como ele, da crucificação, que ele não sofreu, que ele deu um exemplo maior de que nada pode afetar o nosso ser, se nós acreditarmos isso com Jesus, ele vai estar conosco para nós ensinarmos juntos isso. A tua ressurreição é o teu redespertar. Eu sou um modelo para o renascimento, mas o renascimento em si é apenas o alvorecer na tua mente do que já está presente nela. Então, o nosso renascimento é a nossa consciência de que nós ainda estamos em Deus, nós nunca nos separamos. Por isso que isso está na nossa mente. Nós apenas esquecemos em sonho que nós ainda estamos em Deus. O próprio Deus o colocou aí, essa consciência de quem nós somos, e, portanto, ele é verdadeiro para sempre. Eu acreditei nele e, por conseguinte, aceitei-o como verdadeiro para mim. Então, Jesus, ele passou a ouvir só ao Espírito Santo. Por isso que ele aceitou o ser que ele era, e por isso que ele se tornou invulnerável. Ajuda-me a ensiná-lo aos nossos irmãos em nome do reino de Deus. Mas antes acredites que é verdadeiro para ti, ou estarás ensinando erroneamente. Então, antes de nós ensinarmos qualquer coisa a nossos irmãos, nós precisamos aceitar isso para nós mesmos. Senão, nós não vamos aprender. Então, eu só posso ensinar ao meu irmão que ele é invulnerável, porque os aparentes ataques dele são apenas pedidos de amor e não ataques reais, se eu aceito isso de fato para mim. Se eu não aceitar isso para mim, é em vão eu tentar ensinar a outro, porque não é isso que eu estarei ensinando. Meus irmãos dormiram durante a assim chamada agonia no jardim, mas eu não poderia ter tido raiva, porque sabia que não poderia ser abandonado. Então, na Bíblia colocam que quando os irmãos dormiram, é simbólico que Jesus queria que eles estivessem já na mente certa, como ele se preparou para essa crucificação, estando só na mente certa. O que os irmãos fizeram? Dormiram.
Só que na Bíblia diz que ele chamou a atenção deles por estarem dormindo quando ele retornou e pegou eles, vamos dizer assim, no flagra, dormindo. Só que Jesus jamais poderia ter sentido essa raiva. Isso é o exemplo deles que sentiram medo por estarem dormindo. Eles projetaram essa raiva para Jesus. Eles se acharam que Jesus estava com raiva deles terem dormido. Só que, como Jesus diz, se ele sabia já quem que ele era como filho de Deus, ele sabia que todos são o filho de Deus, como que ele poderia ter estado abandonado pelos apóstolos que estavam dormindo? Porque na mente certa ele estava com eles. Só que os apóstolos não sabiam isso. Por isso que na Bíblia colocaram no sentimento de Jesus, a Bíblia descreve que ele repreendeu os apóstolos. Isso é um dos exemplos do que está equivocado na Bíblia. Os discípulos assim sentiram, não Jesus. Eu lamento quando meus irmãos não compartilham a minha decisão de ouvir apenas uma voz, porque isso os enfraquece como professores e como aprendizes. Então, enquanto nós estamos no ego e no Espírito Santo, alternadamente entre um e outro, nós ainda não conseguimos ser professores tão fortes quanto Jesus, porque o próprio fato da nossa mente estar dividida entre dois sistemas enfraquece o sistema, a nossa capacidade de receber do sistema. No entanto, eu sei que não podem realmente trair a si mesmos ou a mim, e que ainda é sobre eles que devo edificar a minha igreja. O que é edificar a igreja? Jesus ainda confia em nós, nos seus irmãos, que todos vão reconhecer o Cristo. Todos vão voltar ao Pai. Ainda cada um vai reconhecer o Cristo em si. Por isso que ele ainda precisa fazer isso em cima dos que têm a mente confusa. Não há escolha nisso, porque só tu podes ser o fundamento da igreja de Deus. Só há uma igreja onde há um altar, e é a presença do altar que faz com que a igreja seja santa. Então, aqui, uma igreja, um corpo de Deus, um corpo do Filho de Deus. Isso aqui é metafórico, não é uma igreja física. Aqui também as pessoas confundiram que deveriam construir templos a Deus, orar a Deus. Isso veio de ideias anteriores, onde se fazia também adoração a Deus. Então, a igreja de Deus que Jesus fala aqui é o corpo do Cristo, não é um corpo físico, é o conjunto de todas as mentes, o próprio Cristo. E nesse Cristo há uma só mente, e nessa mente Deus se comunica com essa mente o tempo todo. Essa comunicação acontece nesse único altar. Uma igreja que não inspira amor tem um altar escondido que não está servindo ao propósito para o qual Deus o destinou. Então, esse sistema de pensamento do ego que não traz amor, se eu estou nele, eu também não posso servir a esse propósito de Deus se comunicar comigo. Eu tenho que fundar a sua igreja sobre ti, porque aqueles que aceitaram como modelo são literalmente meus discípulos. Então, os discípulos, todos nós, a quem estamos aqui estudando o curso Milagres, primeiramente para nós. E através da nossa aceitação do curso, nós automaticamente já estaremos ensinando isso aos nossos irmãos. Nós somos considerados por Jesus seus discípulos. Discípulos são seguidores, e se o modelo que seguem escolheu preservá-los da dor em todos os aspectos, não seria sábio da parte deles não segui-lo. Então, Jesus, aqui está embutida uma promessa de Jesus. Quando nós seguirmos Jesus, nós não precisamos mais dar o exemplo da crucificação.
Isso ele já fez. Nós podemos seguir ele preservados da dor em todos os aspectos. Isso aqui é uma promessa de Jesus. Ó. E ele diz, por que nós não vamos seguir Jesus se ele, ao nós seguirmos a ele, está nos prometendo que nós vamos ter paz na nossa mente? Então, a cada vez que nós duvidamos nisso, isso está dizendo uma coisa com respeito ao nosso sistema de pensamentos. Cada vez que eu duvido disso, que eu ainda não escolhi pelo Espírito Santo, ainda estou no medo, ainda estou no ego. Então, ainda é falta de fé. Então, o que eu faço? Eu volto a mim mesma, reconheço que ainda estou no ego e peço para Jesus, para que eu me una a Ele e juntos, com a certeza dele, eu tenha forças para acreditar isso em mim. Porque por mim mesma, nós estamos tão envolvidos com o ego, que por nós mesmos nós não temos força de ter fé suficiente de que, por exemplo, o sistema de Jesus vai nos garantir de que a gente não vai sofrer enquanto seguirmos aprendendo essa jornada. Mas Jesus tem fé perfeita em nós. Nós não temos nele, mas ele tem por nós. Então, nós podemos e devemos nos utilizar dele. Nós ir a ele. Não é trazer ele a nós. É nós termos em Jesus esse nosso irmão que, como ele diz, ele pede que a gente o siga em exemplo, e ele dá a sua força a nós. Por que a gente pode confiar nisso? Porque ele não tem mais dúvidas. Ele tem a fé perfeita em nós. A nossa ainda é dividida. Nós ainda não temos, sequer temos como acreditar nisso totalmente, porque se nós acreditássemos, não precisaríamos mais esse curso. Nós mesmos seríamos já o Cristo. Mas Jesus sabe e ele é nosso guia. Escolhi para o teu bem e o meu demonstrar que a agressão mais ultrajante, segundo o julgamento do ego, não importa. Segundo o julgamento do mundo sobre essas coisas, mas não segundo o conhecimento de Deus. Eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Né? Segundo o mundo, e está na Bíblia, isso aconteceu, mas não no julgamento de Deus. Deus não viu nada disso. Estava claro que isso somente aconteceu devido à projeção de outros sobre mim, já que eu não causei dano a ninguém e curei a muitos. Então, como que foi possível esse ataque a Jesus? Aquelas mentes que ainda estavam com o ego, que ainda estavam enraivecidas. Lembram-se que para o ego, o inocente é culpado. Como assim o inocente é culpado? Porque o ego, ele não é inocente, ele acredita que o outro que roubou isso dele. Então, ao Jesus se apresentar como o inocente, o ego o julgou culpado do ego não ser inocente. Então, essa projeção dos outros é que permitiu isso. Ainda somos iguais como aprendizes, né, Jesus e nós, embora não necessário que tenhamos experiências iguais. Então, novamente, ninguém precisa passar por um extremo como Jesus passou. Nas nossas mais simples situações que no dia a dia nos afetam, basta lembrar que se nós mudarmos o nosso sistema de pensamentos, tudo estará resolvido, porque a raiva só é justificável devido à minha falha de escolher certo na mente, devido à minha escolha de estar com ego. O Espírito Santo fica contente quando consegues aprender com as minhas e ser redespertado através delas. Esse é o único propósito e esse é o único modo no qual eu posso ser percebido como o caminho, a verdade e a vida. Então, como um exemplo máximo,
É assim que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não pelo fato dele ter morrido, mas o exemplo para mim me guiar nessa mesma forma de tornar a minha mente invulnerável. Quando ouves apenas uma voz, nunca és chamado para o sacrifício. Então, quem ouve só o Espírito Santo, nunca o Espírito Santo vai chamar um sacrifício. Nunca o Espírito Santo vai exigir que o nosso corpo sofra. Jesus escolheu uma lição, é outra história. Não foi o Espírito Santo que impôs isso a ele. Ao contrário, por seres capazes de ouvir o Espírito Santo nos outros, podes aprender com as suas experiências e ganhar por meio delas, mesmo sem vivenciá-las diretamente. Isso acontece porque o Espírito Santo é um e qualquer pessoa que escute é inevitavelmente conduzida a demonstrar o seu caminho para todos. Por isso também que eu sempre estimulo aqui o compartilhar da experiência. Quem compartilha de uma experiência de perdão e a quem a ouve e aceita para si, ele não precisa passar pelo mesmo fato específico, pelo mesmo caso específico, porque ele já aprendeu a lição através da experiência do outro. Por quê? Porque essas ideias do Espírito Santo são compartilhadas. Como o Espírito Santo é um em todos, então ele compartilha dessas ideias. Tu não és perseguido e nem eu fui. Deixa eu só ver se eu terminei aqui. Caminhei a vida. Quando eu ouvi... Sim, tu não és perseguido e nem eu fui. Não te é pedido que repitas as minhas experiências, porque o Espírito Santo, a quem compartilhamos, faz com que isso seja desnecessário. Ninguém mais precisa passar por sacrifício nenhum para aprender a ser livre na sua mente. Porém, para usares as minhas experiências construtivamente, ainda tens que seguir o meu exemplo na forma de percebê-las. Então, eu tenho que saber que não houve nenhum culpado e que Jesus não foi perseguido naquela experiência que ele permitiu. Se eu aceitar essa mesma visão de olhar a inocência daqueles que o pregaram, aí eu posso aprender com Jesus essa mesma experiência. Os meus irmãos e os teus estão constantemente engajados em justificar o injustificável. A minha única lição que eu tenho que ensinar como aprendi é que nenhuma percepção que esteja em desacordo com o julgamento do Espírito Santo pode ser justificada. Então, nada que venha do ego é justificável, porque não é real. Eu assumi mostrar que isso foi verdadeiro em um caso extremo, meramente porque dessa forma serviria como um bom recurso de ensino para aqueles cuja tentação de se entregar à raiva e à agressão não seria tão extrema. Então, isso que eu disse, Jesus só escolheu permitir que o próprio corpo fosse morto, crucificado, para servir como exemplo, que ninguém pense que existe graduação e que ele não foi ao grau máximo. Minha vontade unida à de Deus é que nenhum de seus filhos sofra. Novamente, a ninguém é pedido sacrifícios para ser feliz. A crucificação não pode ser compartilhada porque é o símbolo da projeção, mas a ressurreição é o símbolo do compartilhar, porque o redespertar de cada filho de Deus é necessário para que a filiação seja capaz de reconhecer a sua integridade. Então, só quando a última mente que pensa estar separada voltar a reconhecer que ela faz parte do todo, aí a integridade do Filho de Deus voltará a ser conhecida na mente.
E só isso é conhecimento, só essa integridade, só o Filho como um todo é que tem conhecimento. A mensagem da crucificação é perfeitamente clara. Ensina só amor, pois é isso que tu és. Então, isto que Jesus quer que nós lembremos. Então, em todos os casos específicos, quando alguma coisa nos acontece, Jesus está pedindo para nós sermos iguais a ele como professor. Então, ensinar amor, porque é isso que nós somos. Como é que a gente ensina amor? Quando a gente, através do Espírito Santo, não é por conta própria, através de mudando o sistema de pensamento para o Espírito Santo, a gente ensina aquele irmão que estava no ego e que estava pensando em raiva e pensando em ataque a nosso respeito, nós demonstremos a ele que ele não nos afetou. O ego dele pode ficar raivoso, mas o Espírito Santo dele reconhece isso e estende amor a nós. Como eu falei antes, essa parte ela tem 5 páginas. Nós vamos ficar então hoje aqui no 13, porque realmente os próximos 2 são cumpridos e vamos levar então 3 aulas para esses 2 capítulos. Então, por isso que eu quis encerrar hoje com esta lição. Isso precisa ser bem entendido, como que nós podemos, então, ensinar amor. Em cada caso específico, ou eu ensino ao meu irmão que ele é separado e que ele é ódio, ou que ele é amor. E isso, gente, é um trabalho mental. Nós não vamos dizer pessoalmente ao nosso irmão que ele não nos afetou, porque isso é agressão. Mas na mente, o comportamento, ele segue automático ao sistema de pensamento. O que nós vamos fazer no comportamento? Se nós estamos no ego, o ego toma conta e o comportamento segue a isso. Se nós estivermos no Espírito Santo, ele nos inspirará a cada situação o que for adequado fazer no comportamento. Mas dentro da mente não podemos ter dúvidas se é que nós queremos um sistema de como resolver as situações de raiva e de ataque. Se nós queremos voltar à paz e alegria. É isso que precisamos ensinar em forma de pensamento. A gente já teve um pouco aqui de compartilhar. Alguém mais? O chat, quem poderia abrir agora para a nossa interação? Oi, Ingrid. Oi. Eu acho que eu experienciei tudo isso que a gente aprendeu aqui alguns minutos antes de entrar na live, sabe? Eu participo de um grupo e surgiu uma discussão lá sobre questão lembra uma fala sua sobre não é tolo iluminado, como que é mesmo aquela expressão do quê? Tolos em êxtase. Em êxtase, isso. E a pessoa pegou essa sua fala de um vídeo, né, ouviu isso, e aí interpretou de uma forma como julgamento, como se tivesse, tipo assim... Atacando. Tem muito ego ali, porque como que alguém pode dizer que alguém, por causa disso ou daquilo, não pode iluminar? E na hora me veio assim uma vontade de dizer, tá, você quer passar mal, passe, mas, né, enfim, você quer acreditar, acredite, não quer, não acredite. Aí na hora eu respirei assim, e aí eu disse, falei, olha, independente da interpretação da fala da pessoa, a verdade é uma só e tá no livro. Tá no Curso em Milagres, não importa como é que isso chega, né? Eu falei, eu acho que tá tendo aí, porque daí a pessoa levou pro lado do especialismo, né? Eu falei, eu acho que o especialismo tá em a gente querer manter o julgamento em como a mensagem foi passada, e não na mensagem, né? Porque a mensagem é clara, que é a limpeza de crenças que faz com que a gente
encontre a verdade na mente, que a gente reconheça a mente corrigida. Mas eu vou ser sincero para você, num primeiro momento me deu uma raiva. Eu tinha vontade de falar assim, ó, quer saber de uma coisa? Você quer passar mal, fica aí passando mal. Só que daí eu respirei e pensei assim, falei, não, ela não sabe ainda, né? Ela ainda está prestando atenção em detalhes que não são relevantes, porque assim, o que você fala é muito claro, mas como eu interpreto a sua fala é uma coisa pessoal minha. Eu acho que a gente tem que focar nas palavras que vêm do livro, né? Mas eu vou te falar a verdade, eu fiquei irritado por uns minutos assim. Então eu acabei, acho que era para me preparar para a aula. E a lição de hoje não é o que ela sentiu que ativou a raiva em você, né? Isso que tu Sim, captou, né? sim, sim. E ao respirar, opa, não é isso que eu quero para mim, eu quero o Espírito Santo, você se deu a oportunidade de ligar ao Espírito Santo nessa pessoa, e isso, o Espírito Santo nela a liberará, a libera desse equívoco de ter se sentido atacada dentro da forma. E aí foi automático, assim, aquela sensação desconfortável passou e aí me veio assim uma fala, né, para finalizar a conversa. Falei, olha, acho que cada um está num momento, a mente, né, tá pronta para receber de uma forma e eu acho que cada um então fica com o seu entendimento e o mais importante de como a mensagem chegou é a prática. Vamos focar na prática e tá tudo bem e todo mundo fica feliz. E aí, tipo, foi como se tirasse com a mão, assim, a irritação. E tira mesmo, porque o Espírito Santo é um ou outro, ou é o Espírito Santo, e não tem mescla, não tem mistura. No instante que eu vou no Espírito Santo, não leva um tempo para acontecer, é imediato. E se a gente não fica atento, vira discussão, né? Porque o ego, ele quer que você tenha razão também. Sempre, o ego é a autoafirmação dele. Exato. Sim. Obrigado, Ing. Aqui da Magna, no dia a dia, quando ficamos tristes por causa de um ataque, para retornar à mente santa, o que de prático devemos fazer? Reconhecer primeiro o que está te... Reconhecer primeiro que você está triste. Né? Às vezes a gente está na tristeza, mas acha que o problema está lá fora. Então, reconhecer que está na tristeza e reconhecer que não está na tristeza por causa de como eu vou colocar aqui, por causa de um ataque que aparentemente está no ataque. Mas, na verdade, eu estou triste porque na minha mente eu também estou nesse sistema de ataque. Então, o problema não está o que a outra pessoa fez a mim, mas eu estar nesse sistema também. Então, a solução sempre está em mim. Então, como ele diz aqui, para retornar à mente santa, que prática, na prática, como retornar então à mente? Isso é um reconhecimento. Isso, cada pessoa tem o seu, a sua conexão, como é que eu vou dizer? Cada um tem já a sua forma de dialogar ou com Jesus ou com o Espírito Santo. Com a prática, cada um adquire o seu jeito de conversar consigo mesmo com a mente certa. Alguns em pensamento, ou pode ser em pensamento, sem pensamento, pode ser uma lembrança de quem nós somos, mas isso cada um só fica bom praticando. E o Espírito Santo, ele tem um programa para cada um nesse sentido de como trazer essa mensagem ou de como fazer com que eu me sinta voltando à mente certa. Então, esse relacionamento pessoal, isso o Espírito Santo tem para cada pessoa específica um modo diferente. E como que a gente fica bom nisso só praticando. Então, não há como um ensinar ao outro, devo dizer isso ou pensar assim. Cada um tem em si, mas entra a disponibilidade. Precisa ter disponibilidade para esse relacionamento pessoal.
que tanto pode ser Jesus ou com o Espírito Santo. Para uns, da meditação é muito útil também, se alguém a compreendeu como um fim, mas como um meio, ela é muito útil também para chegar a esse pensamento do Espírito Santo. E aí permitir ao Espírito Santo guiar o pensamento. Certamente o Espírito Santo é que vai dizer que pensamentos ter em relação ao irmão. Então, na Magna, reconhecer o que está acontecendo, assumir que se está acontecendo a culpa não é do outro, é de mim, foi uma escolha minha, o segundo passo, né? Assumir a responsabilidade e querer trocar. É preciso, muitas vezes também a gente sabe, assume, mas ainda quer continuar no ego, não quer fazer. A tal da resistência, a tal de... Então, querer realmente... E quando a gente quer pensar, esse curso aqui, ele ensina muitas formas diferentes do mesmo conteúdo, de pensar pelo Espírito Santo. Então, poderia ser o que eu aprendi no curso. O que o curso diz sobre a mágoa? Bom, o curso diz que nunca é justificável. Já estou pensando com o Espírito Santo. – 1h15. Eu vou encerrar aqui, então, a nossa gravação de hoje, agradecendo a participação de vocês e agradecendo a Jesus, ao Espírito Santo.